Capítulo 6. Mas que diabo estivera pensando? Questionava Caio. Sugerir que fosse um apartamento de Cindy para ela treinar dança lenta. Fora a mais idiota das ideias. Não costumava se torturar, mas segurá-la nos braços, sentir a leve e cálida fragrância floral dos seus cabelos, consistia em uma tortura, certamente, da mais terrível. E a música romântica que fluía no estéreo só piorava a situação. Sabia que precisava se concentrar em algo além do toque da essência da pele de Cindy, da textura sedosa dos seus cabelos. Pense em outra coisa, ordenou a si mesmo. Contudo, não havia um único pensamento seguro ao qual pudesse se agarrar. Estava desconcertado, confuso, com seu próprio comportamento nas últimas 2 semanas. Primeiro beijara Cindy, sua assistente pessoal, sua subordinada. Como pudera? Era nisso que pensava ao rodopiar com ela pela sala de estar do apartamento, cuja mobília haviam afastado, improvisando uma pista de dança. Chegou à conclusão de que a culpa não fora somente dele. Cindy o pegara de surpresa com aquela mudança de aparência tão radical. Ora, vamos, ralhou com intrometida voz interior. Que desculpa esfarrapada é essa? Um homem tem que ser capaz de controlar seus hormônios. Está bem, está bem. Perdera o controle, mas Cindy flertara com ele na sala de conferências. Ela batera os longos cílios para ele, fixara aqueles lindos olhos verdes nele. Por isso achava que o incidente do beijo não fora só culpa sua. Que tipo de homem culpava outra pessoa por uma atitude sua? Caio percebeu que enlouqueceria se não parasse de se questionar. Também perderia o juízo se continuasse assim, agarradinho com Cindy, sem atender ao avassalador desejo de beijá-la. De novo. Ah, não. O subconsciente retrucou. Nada disso. Não com Cindy, nem com nenhuma mulher. Não depois do que você passou com Mônica. Cindy explicara por que flertara na sala de conferências. Ele não tinha por que não acreditar que ela não quisera provocá-lo nem brincar com as suas emoções, a fim de ser promovida a assistente pessoal do filho do Sr. Belton, quando ele finalmente assumisse o controle da corporação. Sendo assim, por que continuava perturbado com Cindy? Antes daquela estupenda apresentação, antes da mudança dela e do beijo que trocaram, tinha uma relação profissional quase perfeita. Por que diabo concordar em levá-la para jantar e dançar? Era a pior atitude a tomar, considerando sua acelerada atividade hormonal por causa daquela mulher. E continuava em atividade hormonal acelerada. Continuava, não tinha como negar. Na verdade, algo dentro dele o impelira quando Molly, Rachel e as outras amigas de Cindy comentaram que ela teria um encontro com o estranho. A simples ideia o deixara aturdido. Antes que percebesse, oferecia-se para sair com Cindy, para ela treinar as etapas de um encontro. Bem, o verdadeiro motivo pelo qual a convidara a sair fora ensinar-lhe como era preciso conhecer um homem antes de sair com ele. Entretanto, só de imaginar Cindy saindo com tal Mike do expediente, seu corpo trepidava com desgosto. Preocupado, ficou surdo ao ritmo da música e pisou em cheio no pé da parceira. A careta de dor e a rigidez do corpo dela o trouxeram de volta ao presente. Desculpe-me, murmurou Caio. Separaram-se. Eu não estava prestando atenção. Tudo bem. Rindo, Cindy abaixou-se e massageou o dedão amassado. Acho que não fomos feitos para dançarmos juntos. Bobagem, replicou ele. Vamos conseguir. Caio Prentice não gostava de falhar, em nada. Acabamos de descobrir que preciso praticar tanto quanto você, reconheceu. Talvez, concordou ela, em dúvida. Mas vamos descansar um pouco, eu vou fazer um café. Ele contraiu os lábios, ávido por vencer aquele novo desafio que era dançar perfeitamente, mas concordou. Está bem, vamos tomar um café. Observou-a rebolar o bumbum ao sair da sala. Fechando os olhos, admitiu que lhe faria bem uma trégua naquela batalha contra os próprios impulsos urgentes. Sozinho na sala de estar da casa de Cindy, analisou a decoração. A mobília era de bom gosto, composta de um sofá com cadeiras combinando e grandes almofadas fofas. A ampla janela com cortina transparente tornava o ambiente leve, informal, perfeito para descontração. Dava uma sensação aconchegante, caseira. Gostava disso. Ouvindo a movimentação de Cindy na cozinha, pensou em sentar-se, mas reparou nas fotos, em quadros nas paredes e em portas-retratos sobre os móveis e foi olhá-las de perto. Com as mãos nas costas, sorriu diante da imagem de Cindy na infância, de rabo de cavalo e grandes olhos verdes. Em quase todos os instantâneos, uma bonita mulher acompanhava a menina Cindy. A mãe dela, concluiu.
Agora sabia de quem ela herdara olhos de uma cor tão preciosa. Observando bem, a mulher ao lado de Cindy era mais que bonita. Tinha corpo e porte de modelo. Em todas as fotos aparecia muito bem vestida, com o cabelo arrumado e as unhas feitas. Sim, a mãe de Cindy era mesmo fora do comum. Ela mostrava-se feliz diante das câmeras, sorrindo para o fotógrafo. A pequena Cindy, porém, parecia séria e retraída. Uma vez que a Cindy, que conhecia, não era do tipo mal-humorada, restava-lhe imaginar por que teria sido infeliz na infância. A seguir, outro detalhe espantou Caio. A maioria das fotos fora recortada, eliminando-se a imagem de uma terceira pessoa. Dessa vez, sobrara apenas o braço em torno dos ombros da mãe de Cindy, um braço masculino. Esfregando o queixo, imaginou se Cindy tivera algum desentendimento com o pai, uma briga séria que a levara a extirpá-lo da sua vida, de suas fotos de infância. Curioso, percebia que sabia muito pouco sobre a mulher que trabalhava como a sua assistente pessoal. Disse que não era muito chegada a doces, mas eu trouxe uns biscoitos, comentou Cindy, adentrando a sala. Caio voltou-se e viu-a pousando uma travessa na mesa baixa diante do sofá. São do tipo que se compra pronto, espero que não se importe. Prosseguiu ela. Eu não tenho tempo para fazer essas coisas. O café está quase pronto. Ele aqueceu. Eu estive olhando as fotos. Não estava brincando quando disse que já correu o mundo todo. Ela deixou escapar um suspiro. Não, eu não estava brincando. Caio conteve o impulso de indagar sobre a seriedade dela nas fotos, bem como sobre a figura masculina extirpada. Sua mãe é muito bonita, comentou em vez disso. O ar resfriou-se um pouco. Sim, ela é, concordou Cindy. Por que tanta frieza? Cogitou Caio. Era evidente a reticência de Cindy quanto ao assunto e receou ter pisado em campo minado. Se Cindy tinha problemas com a mãe, porém, por que deixava tantos retratos dela espalhados pela sala? Achando que estava enganado, decidiu tentar mais uma vez. Agora eu sei de quem herdou esses lindos olhos verdes. São uma cópia dos da sua mãe. Cindy sentou-se abruptamente no sofá, o senho levemente franzido. Acha mesmo? Sua vulnerabilidade não poderia estar mais evidente, e a verdade atingiu Caio como um soco entre os olhos. Ela não tem mesmo ideia do quanto é bonita. Sorrindo, concluiu que tal característica também a atraía, e muito. Sim, acho, confirmou. Ela repuxou um pouco o canto dos lábios e ele achou muito sexy, e murmurou um agradecimento. Mas ficou claro, pelo tom da voz, pelos olhos baixos e pela postura corporal, que ela não acreditava nele. Kyle ansiou por reiterar, por fazê-la entender que dizia a verdade. Ela era uma mulher muito bonita, desejável. No entanto, insistir nesse ponto só constrangeria a ambos. Cindy lançou um olhar às fotos. Só gostaria que minha mãe tivesse se dedicado mais a mim e menos aos seus amigos. A amargura, enfatizando a última palavra, fez Kyle refletir. Teríamos passado muito bem sem eles. Desabafava Cindy. Quase num sussurro, ela revelou. Eu só queria ser amada, amparada. Caio estava perplexo. Tratava-se de declarações complexas, extremamente reveladoras, tanto que teve a certeza de jamais poder desvendar todas as implicações. O lugar vazio no sofá ao lado de Cindy o atraía como um imã. Ele cruzou a sala e sentou-se, tomando uma das mãos dela. Sabia que era desnecessário incentivar e apenas aguardou. Cindy não decepcionou. Minha mãe é o que chamam de socialite. O tremor na mão indicava que ela não se orgulhava da definição. Ela só pensa nas aparências, nos acompanhantes. Caio sabia que Cindy não se referia apenas aos problemas que tinha com a mãe. Os claros olhos verdes expressavam uma mágoa profunda, incompreensível. As mudanças constantes de uma cidade para outra, de senho franzido, notou uma coisa estranha nas fotos. Raramente Cindy aparecia sorrindo. Foi uma experiência terrível para mim, contou Cindy. Eu tinha tudo que uma criança podia querer. Roupas, brinquedos, uma cama enorme só para mim, mas eu era muito tímida e solitária. Mal eu me acostumava com o meu quarto, nós nos mudávamos para outra cidade, para outra mansão. Caio percebia que havia mais implicações do que podia entender. Mas Cindy precisava no momento era de alguém que ouvisse, não de alguém que questionasse. Minha mãe nasceu numa família de alta sociedade. Prosseguiu ela meio em transe. Tinha um nome de grande respeito, mas nenhum dinheiro. No entanto, logo descobriu que tinha uma vantagem, a beleza, e investiu nela. Seu corpo e rosto foram seu passaporte ao longo da vida. Fez uma pausa, mordiscando o lábio inferior.
E o meu passaporte também, uma vez que eu passei a infância com ela, mas decidi abandonar aquela vida. Não me agradava. Quando ela contara no restaurante que crescera viajando pelo mundo, Caio a invejara. Agora descobria que Cindy não achara a experiência tão interessante ou excitante quanto ele imaginara. Considerando o modo como eu fui criada, eu sempre tive uma certeza. Eu queria ser reconhecida pela inteligência. Meu passaporte seria o meu cérebro, não a minha aparência. Riu amargurada. Não que eu fosse conseguir alguma coisa com a minha estonteante beleza. Cindy falara com ironia. Disso Caio tinha certeza. Ele quis elaborar a questão, mas conteve-se. Não diria nada que interrompesse o discurso de Cindy sobre o passado. Ansiava por descobrir mais sobre ela. Cindy sorriu melancólica. Quando criança, eu costumava sonhar com a mãe que gostaria de ter. Ela seria do tipo que assa biscoitos e leva a filha para passear no zoológico, na praia ou no parque. Eu queria uma mãe que participasse das festinhas da escola, das excursões e comparecesse às exposições nas aulas de arte. As mães de meus colegas eram assim, mas não a minha. Ela estava sempre ocupada demais se bronzeando. Kyle teve a impressão de que a mulher descrita não representava apenas a mãe que Cindy gostaria de ter tido, mas também a mãe que ela gostaria de ser. Ela não parecia cônscia de que ele parara de falar. Não percebia que a conversa dera lugar a um desabafo unilateral. Seus lindos olhos verdes tinham uma expressão distante. Ele teve que se esforçar muito para não acariciar seu rosto sedoso, para não forçar aqueles olhos em sua direção. Não se atreveria. Nunca imaginara que ansiaria tanto pelo som de uma voz, da voz dela, e não se arriscaria a interromper seu fluxo de palavras. A coisa mais importante que eu aprendi é que uma pessoa tem que se sustentar com a sua inteligência e com os talentos que Deus lhe deu, concluiu Cindy, quase falando consigo mesma. Sem pensar, ela ergueu a mão livre e afastou um caracol de cabelo que caía sobre a testa. Nesse instante, Caio percebeu que Cindy, quando baixava a guarda, concentrando os pensamentos e as palavras no raro tema de si mesma, transformava-se na mulher mais linda do mundo. Tratava-se de uma beleza vinda de dentro, nada relacionada ao rímel destacando seus cílios, ao blush colorindo suas faces ou ao batom cintilando em seus lábios. Em meu último aniversário, aconteceu uma coisa muito estranha. Retomou Cindy. Eu tive uma revelação. Ela suspirou e Caio temeu que se calasse. Uma revelação? Incentivou. Cindy assentiu. Eu estou com 30 anos. Eu gosto do meu trabalho, mas o tempo que eu dedico à corporação refere-se apenas a isso, trabalho. Não me interprete mal, eu adoro a minha carreira. Eu gosto de ser autossuficiente. Piscou 2 vezes. Mas eu quero uma vida, Caio. Eu quero um relacionamento, quero alguém com quem partilhar as coisas, alguém com quem rir, alguém para amar, alguém que me ame. Eu quero filhos, quero um lar, quero uma lareira para as noites frias de inverno. Eu quero um cachorrão de orelhas caídas, mais 1 ou 2 gatinhos. Cindy franziu levemente o senho ao concluir. Eu concluí que eu quero mais. Bolas, eu quero tudo. Ouvindo as palavras que acabara de pronunciar, Cindy deu-se conta dos segredos íntimos que revelara e calou-se, arregalando os olhos e enrijecendo a espinha. Desajeitada, recolheu a mão que Caio segurara, desvencilhou-se do seu abraço confortador e levantou-se. O café já deve estar pronto. Cindy retirou-se para a cozinha e apoiou-se no balcão. Que diabo se apossara dela? Como pudera despejar toda a sua depressiva angústia da infância sobre o seu chefe? Perdera completamente o juízo? Pouco interessava a Caio que a mãe dela tivesse sido, e ainda fosse, uma debutante desmiolada que trocava de homem como se troca de roupa, e via a filha como algo supérfluo que dispensava cuidado e atenção. Pois bem, pare, sussurrou a si mesma. Se não se precavisse, o passado acabaria engolindo. Com mãos trêmulas, tirou do armário um par de xícaras brancas com pires. Concentrada, preparou uma bandeja com açucareiro e pote de creme. Gostaria de não ter que voltar à sala. Gostaria de não ter que encarar Caio. Com certeza, parecera-lhe uma criança mimada, incapaz de reconhecer que a mãe lhe providenciara tudo o que precisava. Comida, roupa, um lugar quente no qual dormir à noite. Suspirou profundamente, agitando uma mecha de cabelo errante. Precisava esclarecer que reconhecia os esforços da mãe em prover-lhe conforto, só não concordava com os meios que ela lançara à mão. O delicioso e forte aroma do café inundou o ar quando encheu as xícaras. Então,
Erguendo a bandeja, endireitou os ombros e voltou à sala de estar. Kyle continuava sentado no sofá, perdido em pensamentos, enquanto mordiscava um biscoito. Chegamos, anunciou Cindy, pousando a bandeja na mesinha. Estendeu-lhe a bebida fumegante. Por onde começaria? Pensava ela. Não podia simplesmente declarar que não estivera depreciando a sua mãe. Soaria idiota após tantos lamentos. Kyle não podia ter chegado a outra conclusão, mas queria que ele soubesse que cultivava lembranças boas da infância. Antes que tivesse a oportunidade de retomar o assunto, porém, Kyle comentou. Sabendo agora das decisões que tomou no dia do seu aniversário, entendo que queira sair com aquele rapaz do expediente. Como é que é mesmo o nome dele? Cindy sentiu o coração falhar. Sua mente era um branco total. Como era mesmo o nome do novo funcionário? Então, um pensamento afugentou a questão. Disfarçando o constrangimento por não recordar o nome do rapaz, questionou. O que quer dizer com agora entendo? Não tinha entendido antes? Kyle adotou uma postura defensiva. Bem, é que não me agradava a ideia de que se dispusesse a sair com um completo estranho. Também, na defensiva, Cindy discordou. Não se trata de um completo estranho, minhas amigas já o conhecem. Superficialmente, observou Kyle. Não de fato. Mas ele é funcionário da corporação, argumentou ela sem imaginar por que discutia a questão com Kyle, considerando que nunca quisera se encontrar com Mike para começar. Mike, esse era o nome dele. Uma mulher deve tomar cuidado, repreendia Kyle. Não é seguro sair com desconhecidos. Cindy ergueu o sobrolho. Por acaso sabe de algo a respeito de Mike? Comentaram alguma coisa? Claro que não. Sabe do que eu estou falando. Cindy sorria ante o evidente desconforto de Kyle. Ele ficava tão bonito embaraçado, de senho franzido e olhar indeciso. Que homem charmoso! E ele nem desconfiava do charme que tinha. Suprimindo um suspiro, ela deu-se conta de que nenhum outro homem do mundo era capaz de provocar-lhe tantas emoções num tempo tão curto. Constrangimento, irritação e desejo. Sentia cada centímetro de pele se aquecer. Kyle estava sentado tão próximo do sofá. Bastava um movimento para tocá-lo. Não estou dizendo que há algo errado com ele. Tartamudeava Kyle, tentando sair do buraco no qual se enfiara. Só que ninguém o conhece há muito tempo. Cindy agraciou com um sorriso descontraído. Eu entendi, só estava brincando. A atração que sentia por ele era avassaladora e pôs fim à sua irritação como água fervente sobre lascas de gelo. Após breve pausa, Kyle murmurou. Tem feito muito isso ultimamente. Pousou a xícara. Eu acho que eu já vou. Mas nem terminou seu café? Ele se levantou, decidido a encerrar a noite. Eu quero que saiba que... Aguardou que ela pousasse a xícara e se levantasse também. Eu não quis irritá-lo. Completou. Ao falar de Mike, eu juro que não foi a minha intenção. Cindy apenas aqueceu. Detestaria ouvi-lo dizer adeus. Suas horas juntos tinham passado tão rápido. Naquele momento, pouco importava que tudo não passasse de fantasia. Um encontro de mentira. Não importava. Queria tanto ficar com Kyle mais algum tempo. Ele encaminhou-se à porta e ela o seguiu. Podemos sair de novo, sugeriu Kyle de repente. Cindy animou-se. Verdade? Sim, quer praticar para o encontro com Mike, não? Ele apenas encarou. Bem, é preciso repetir algumas vezes, lembrou ele. Eu viajo amanhã para inspecionar a obra do sul da Califórnia, mas quando voltar podemos sair para dançar outra vez. Cindy estava boquiaberta. Não acreditava no que ouvia. Kyle a convidava para sair novamente e não tivera que inventar nenhuma mentirinha para conseguir isso. Claro que toda aquela história de treinar para o encontro baseava-se numa farsa, mas tal detalhe perdia a importância no momento. Eu imagino que queira praticar a fina arte do beijo de despedida. Adiantou-se Kyle. Sem dar a Cindy tempo para pensar, segurou-lhe o queixo e inclinou o rosto sobre o dela. Ele beijou você? Sobressaltada na cadeira, Rachel quase derrubou sua lata de chá gelado. Psiu! Ralhou Cindy olhando para os lados na copa. Quer falar mais baixo? Mas você disse que Kyle a beijou. A amiga equilibrava-se na beirada da cadeira de plástico azul. Apertando os braços em torno do corpo, Cindy gemeu de prazer. Sim, ele me beijou. No rosto. Rachel murchou. Cindy continuava nas nuvens. Oh, Rachel, pensei que fosse morrer.
Revirei-me na cama a noite toda, foi agonia pura, eu juro, eu queimava de desejo por ele, ardia. Suspirou. Eu quis agarrar os cabelos dele e puxá-lo para um beijo na boca, eu quis. Deixou a fantasia se extinguir por outro suspiro. E por que não fez o que tinha vontade? Questionou a amiga. Era a oportunidade perfeita para revelar a Caio o que sentia realmente por ele. Eu não podia fazer isso. Cindy enrijeceu-se horrorizada. Ele pensa que tivemos um encontro de mentira, não verdadeiro. Ele até avisou que íamos praticar um beijo de despedida. Era evidente sua frustração. Toda a história se baseia numa mentira descarada, uma mentira que eu e minhas supostas amigas inventamos. Você compactuou, observou Rachel. Cindy calou-se. Dali a pouco, grunhiu de novo. Eu sei. Eu gostaria de culpar qualquer um pela situação em que me encontro, mas eu não posso. Compactuei. Ou melhor, tomei parte de livre e espontânea vontade. Ativamente. Num sussurro, justificou. Tudo porque eu sinto uma atração muito forte por aquele homem. Pare de se martirizar. Repreendeu a amiga. Aproveite a situação, cada minuto dela. O plano pode não dar certo e tudo o que terá serão lembranças de alguns encontros com seu querido Caio. Cindy franziu o senho, confusa. Rachel explicou. Por outro lado, é uma linha muito fina que separa a mentira da verdade. Talvez, passando mais algum tempo juntos, longe do escritório, vocês dois consigam transpor essa linha. Capítulo 7. Um luar brilhante filtrava-se pelas cortinas diáfanas, lançando sombras em todos os cantos do quarto. Totalmente desperta, Cindy revirava-se na cama, o corpo latejando de desejo. As tentativas de ignorar a ardente necessidade só aumentavam sua frustração a cada instante. O sono não chegaria tão cedo, e isso estava claro. Afastando o cobertor, lançou as pernas por sobre a borda da cama e levantou-se. Caminhou até a janela, esfregando as mãos nas mangas do pijama de seda. O condomínio dispunha de um playground para os filhos dos moradores, e era esse espaço que se via da janela do quarto de Cindy. Naturalmente, às 2 horas da madrugada, as gangorras, balanços e outros brinquedos estavam vazios. Um espaço desolado e vazio, a exemplo da sua vida desde que Caio viajara para a Califórnia. 2 longos dias já tinham se passado desde aquele último encontro. 2 dias desde que ele lhe dera no rosto aquele beijo doce e arrebatador. 2 longos dias de trabalho vazio sem ele na corporação. Caio andava muito ocupado inspecionando obras e Cindy só pudera trocar frases breves com ele por telefone, desde que lhe assegurara que tudo corria bem na divisão de novos produtos em Phoenix, na ausência de seu principal executivo. Sentia falta dele, terrivelmente, o bastante para causar-lhe insônia. Nunca na vida Cindy perdera o sono por causa de um homem. Nunca permanecera acordada à noite revirando-se na cama, incapaz de repousar, porque seus pensamentos não paravam de borbulhar, porque seu corpo não cessava de latejar de desejo. E, quando finalmente conseguia alguns minutos de sono, sua mente produzia sonhos de um erotismo chocante. Sonhava que Caio deslizava as mãos fortes e bronzeadas por sua pele nua, passando pelos quadris, cintura e seios. Sentia o cabelo sedoso dele sobre o queixo quando ele começava a sugar seu mamilo quente. Pare! Ordenou a si mesma. Sacudiu a cabeça a fim de apagar do cérebro as imagens sensuais. Tinha que parar com isso, ou não conseguiria um instante de descanso naquela noite. Caio voltaria no dia seguinte, ou melhor, hoje, corrigiu Cindy, olhando as horas. Estaria no escritório depois do almoço e talvez sugerisse que saíssem para jantar à noite. Seu pulso se acelerou da expectativa. Mal podia esperar para vê-lo. Mal podia esperar para saber como fora a viagem, para contar-lhe tudo o que acontecera no escritório nos 2 dias em que estivera fora. Ele ouviria com interesse sobre o erro que ela encontrara no relatório da contabilidade, uma diferença mínima, mas mesmo assim ele se interessaria, e estava ansiosa para ouvir a opinião dele sobre a sua última ideia. Franziu o senho ao contemplar sem ver a noite de Fênix. Queria partilhar todos os seus pensamentos e experiências com Caio. Queria ouvir as aventuras da viagem dele, queria estar com ele. Todo o tempo imaginara sentir por Caio apenas atração física, um fascínio por um homem muito bonito. De fato, Caio despertava em seu corpo uma ânsia profunda, misteriosa, mas agora percebia que sentia algo muito além, muito além. O que sentia por Caio era amor, sussurrou com um tremor percorrendo seu corpo. Eu o amo. Era inacreditável que até então não houvesse identificado seu sentimento como amor.
Espantosamente, confundira as emoções profundas que avassalavam com mera atração física. Ao tagarelar, revelando que desejava um companheiro para a vida toda, filhos, um lar e até um cachorro de orelhas caídas, todo o tempo tivera Kyle em mente, como o homem de seus sonhos. Sendo assim, por que não reconhecer os próprios sentimentos como algo tão intenso e permanente como o amor? Suspirou cansada. Pouco importava que não tivesse definido com exatidão o que sentia. Finalmente, entendia o que fazia sua mente e o seu corpo reagirem tão febrilmente a Caio, e aquela súbita percepção mudava tudo. Dar-se conta do amor que sentia só aumentava o risco. Agora que conhecia a profundeza de seus sentimentos por Caio, as apostas surgiam ainda maiores do que minutos antes. Talvez Rachel tivesse razão. Talvez devesse correr o risco, tomar uma atitude ousada que obrigaria Kyle a enxergar o que ela sentia por ele. Seu coração batia como um tambor de medo. Se expusesse seus sentimentos, Kyle fatalmente saberia da grande e deslevada mentira em que ela o enredara. Ele adivinharia que ela e as amigas haviam forjado uma desculpa para que saíssem juntos. Teria a impressão de que fora manipulado. Kyle não veria com bons olhos o fato de ter sido explorado. Talvez não quisesse ter mais nada com ela, nem pessoalmente, nem profissionalmente. Cindy encostou a testa no vidro e gemeu. Escaparia da intricada trama em que se envolvera? 500 quilômetros a oeste de Fênix, Kyle permanecia deitado na cama, banhado em suor, fitando de olhos arregalados a escuridão do quarto de hotel. O sonho erótico explícito do qual acabara de despertar alterara sua pulsação latejante, tomado de um desejo tão intenso que temia morrer se não fosse saciado. A fantasia que criara durante o sono inocente não fora do tipo, com começo, meio e fim, mas uma explosão de imagens isoladas ativando cada canal perceptível. Roçando os cabelos encaracolados em seu ventre, Cindy o fizera retesar os músculos abdominais ao ponto da dor. Sua misteriosa essência feminina envolvera-o com um abraço quente e, mesmo acordado, pensava ainda detectar a sua suave fragrância floral. A visão do corpo macio estendido nu ao seu lado o fazia tremer de ansiedade. Em êxtase, Cindy emitia gemidos suaves, cujos ecos ainda o faziam suar frio. Kyle passou os dedos pelos cabelos desengrenhados. Aqueles sonhos com Cindy ainda o levariam à loucura. Tirou o lençol de cima do corpo nu e úmido de suor e foi ao banheiro. Descalço, sobre o piso frio, mirou-se esgotado no espelho sobre a pia. Nunca conhecera uma mulher como Cindy. Era talentosa, criativa, competente e bonita demais. Era como se sempre tivesse se sentido atraído por ela, quando ainda não mudara o cabelo nem renovara a maquiagem. Antes que passasse a envergar aqueles conjuntos provocantes para trabalhar. Por que então só tomar uma atitude? Por que apenas trabalhar com ela era o suficiente? Balançou a cabeça para a própria imagem no espelho. Por que está mentindo? Questionou. Apenas trabalhar com Cindy nunca fora o suficiente. Caso contrário, teria encerrado o expediente sempre na hora normal, satisfeito com as 8 horas de labuta diária e ido para casa. Entretanto, nunca se satisfizera. Promovendo de 10 a 12 horas de trabalho por dia, fazia de tudo para que Cindy o acompanhasse nos serões, só para estar perto dela. E por que não procurara tornar o relacionamento mais pessoal? Por causa da sua incapacidade de confiar, por medo de ser usado. Deixou escapar um suspiro entrecortado. Céus, seu medo era grande como um dinossauro e não hesitava em esconder-se atrás dele. Abriu a torneira e jogou água fria no rosto. Passou os dedos molhados nas bochechas e no queixo, e gotas escorrendo pelos braços e peito. Bolas, Cindy acabaria percebendo o que ele sentia por ela. Algum dia enxergaria e entenderia suas emoções. Por quê? Questionou uma voz. Por que ela enxergaria algo que você não quer revelar? Alguma vez lhe disse que a considera a profissional mais talentosa da corporação? Não. Confiou-lhe seus sentimentos e emoções? Não. Sendo assim, como ela saberia que você a quer? Que seu corpo arde por ela? Que você quer que o relacionamento entre ambos se torne mais pessoal, mais íntimo? Mais íntimo. A frase ressoava em seu cérebro, desencadeando uma reação emocionante, intensa e fisicamente desconfortável. Resmungando, Caio foi ao chuveiro e abriu a torneira de água fria num jato bem forte. Sem hesitar, entrou na banheira, impávido ante o choque glacial. A água gelada escorria por sua pele. De olhos fechados, ergueu o rosto sob o jato. Não podia culpar Cindy, só podia culpar a si mesmo. Agora estava a ponto de perdê-la.
para um outro homem que ela achava atraente. Um homem que com certeza não apresentava nenhuma incapacidade. Um homem que não se escondia atrás de um medo. Cerrou os punhos. Não se renderia. Não sem luta. Não sem fazer uma última tentativa. Arriscar-se e ver o que ele e Cindy podiam ter juntos como casal. Insensível sobre a torrente fria que se derramava sobre o seu corpo tenso, Caio tomou a decisão. Não passaria o resto da vida lamentando o que não fizera. Correria o risco. Contaria a Cindy o que sentia, de algum modo. Não importavam as consequências. Cindy ligou o rádio do console do seu escritório, o qual encheu-se de música suave, e mordeu a suculenta maçã que levara de almoço. Suspirou. Já não suportava a solidão. A boa notícia era que teria o sofrimento mitigado naquela mesma tarde. Tal expectativa era como um brilhante raio de sol, trespassando as nuvens escuras que lhe obscureciam a mente. Saboreando a fruta, sorriu. Kyle estaria de volta à corporação dali a pouco. Para garantir que estivesse presente quando ele chegasse, decidiram almoçar ali mesmo, e não na copa com Rachel, Olivia e as outras garotas, como de costume. O som sedutor do saxofone a acariciava como cetim, evocando imagens do tempo que passara nos braços de Kyle, na pista de dança do restaurante e depois em seu apartamento. A proximidade dele fora como um manto quente e protetor. Com essas lembranças prazerosas claras como cristal em sua mente, começou a se embalar a melodia no espaço diante da escrivaninha. O que Caio diria quando a visse? Como a saudaria? Com aquele sorriso charmoso e infantil esperava ela. Mas a maior dúvida era, ele a convidaria para jantar e dançar novamente? Ele vai estar cansado demais da viagem, lembrou uma voz irritante. Sim, provavelmente ele estaria cansado, mas reconhecer o fato não diminuía a sua excitação ante a simples perspectiva de rever o homem que amava. Apertou os braços em torno de si mesma, fechou os olhos e rodopiou em seu adorável estado sonhador. Apenas revê-lo seria suficiente. Nesse instante, percebeu uma fragrância conhecida no ar. Inspirou mais profundamente. Não era a água de colônia de Caio? Céus, que imaginação fértil! Tão fértil que incluir uma versão tridimensional dele em carne e osso naquela sua fantasia de horário de almoço. Era como se dançasse nos braços de Caio. Então, percebeu que estava mesmo nos braços dele, seus rostos colados enquanto ele a conduzia pela sala pequena. Cindy levou 3 passos de dança, 3 compassos de música para voltar ao presente. Abriu os olhos. Kyle! Exclamou. Você voltou. Shh! Ralhou ele, os lábios junto ao seu ouvido. Vamos dançar. A voz dele era tão sedosa que a fazia se arrepiar toda. Estava mesmo nos braços fortes de Kyle e embalavam-se ao som sensual de um saxofone. Não era apenas sua imaginação, suspirou feliz. A música acabou e passaram a transmitir a previsão do tempo, mas Kyle continuava abraçado a Cindy. Ela concluiu que ele queria continuar dançando, mas então ele se afastou 1 centímetro, o suficiente para fitá-la no rosto. Ainda a estreitava com força, e ela adorava tudo. Os olhos castanhos rebrilhavam com algo indecifrável. Sua expressão enigmática a intrigava. Sem deixar de fitá-la, ele tomou-lhe a mão estendida. Hipnotizada pela aura que emanava dele, enfeitiçada pelo fulgor em seus lindos olhos castanhos, ela se deixou conduzir. Somente ao ver os próprios dedos, Cindy lembrou-se de que segurava uma maçã. Caio aproximou a fruta dos lábios e, indolente, mordeu-a. Cindy sentiu o sumo doce escorrer por sua mão, porém não se importou. A atmosfera na sala pareceu se adensar, obrigando-a a entreabrir a boca em busca de mais oxigênio. O que dera em Caio? Ou o almoço no avião estava tão horrível que ele não comera nada, ou Cindy não podia crer, ou ele tentava seduzi-lo. Ela sentiu o coração bater mais forte. Estaria Caio flertando com ela? Confusa com o comportamento do chefe, Cindy sentiu a cabeça girar e temeu desmaiar. Então, lembrando-se de onde estava, foi tomada pelo pânico. Ela e Caio dançavam no escritório, deviam estar trabalhando. E se algum outro funcionário da corporação entrasse de repente? A reputação de Caio, sem falar na dela, ficariam seriamente comprometidas. Tentou afastar-se, mas Caio a segurou com firmeza. Após engolir o bocado de maçã, ele sussurrou. Vamos jantar juntos hoje? Uma alegria monumental tomou conta de Cindy. Para falarmos da sua viagem? Indagou tola. Caio fez que não. Nada a ver com trabalho. Não vamos falar da minha viagem, nem do Castelo Encantado, nem da Corporação Barrington. Em Cindy, a alegria evoluía para o êxtase. Eu vou adorar jantar com você.
Ela mordiscou o lábio inferior, receosa de acreditar que aquilo estava mesmo acontecendo. Teria Rachel acertado? Estariam ela e Kyle transpondo a fina linha entre a mentira e a verdade? Suprimiu o suspiro de esperança na garganta. Oh, como rezara para que aquilo acontecesse. Uma batida na porta fez Cindy se sobressaltar junto a Kyle. Quase caiu na prece de se afastar, mas ele a segurou com mão forte. O rapaz alto à porta tinha uma expressão amigável. Cindy? Ela confirmou sorrindo. Patrícia pediu-me para entregar esses papéis para seu departamento. O rapaz adentrou um passo. Eu sou Michael, do expediente. Ah, então aquele era Michael, o novo funcionário. Até aquele momento, cativada pelas atenções de Kyle, Cindy esquecera-se por completo da mentira em que o enredara. De repente, surgia-lhe Michael em carne e osso. A realidade da sua tentativa de manipulação a cegava, constrangia ao extremo diante daqueles dois homens. Era a primeira vez que via Michael. Aparentemente, seu roteiro de entregas não incluía a divisão de novos produtos, o que ela considerava um alívio. Sou Cindy Cooper. Transferiu a maçã da mão direita para a esquerda e, sem alternativa, enxugou o sumo da fruta na saia antes de cumprimentar o rapaz. Ele apertou-lhe a mão com segurança. Já ouvi falar de você. O rapaz tinha um brilho perspicaz nos olhos verdes. Cindy teve a certeza de que Patrícia ou uma das outras garotas o inteirara da situação atípica na divisão de novos produtos, bem como no seu papel na história. Sentiu o corpo quente, embaraçada, não tinha dúvida de que Michael era o mais novo integrante do esquema. Quis correr e fugir para algum esconderijo. Agora não. Por que o rapaz tinha que aparecer logo agora? Michael, esse é meu chefe, Kyle Prentice. Cindy olhou para Kyle e teve que suprimir um gemido. Sim, conseguira afastar-se dele antes que o rapaz da expedição entrasse, mas... Olhando-o agora, desejou ter se lembrado de enxugar o sumo da maçã escorrendo no canto da sua boca sexy. E lá estava ela segurando a prova do crime, a maldita maçã. Sua desolação aumentou, bem como o constrangimento que adensava o ar e se esgueirava por sua pele como dezenas de minúsculas aranhas. Prazer em conhecê-lo, Kyle. Aliás, companheiro, essa correspondência é para você. A informalidade de Michael espantou Cindy e também Kyle. O executivo franziu o senho e frio repreendeu. Se a correspondência para mim devia tê-lo entregue em meu escritório, não no da minha assistente. Cindy surpreendeu-se ainda mais com a reação do chefe e constrangeu-se por Michael. O rapaz não cometera uma falta tão grave a ponto de merecer tal reprimenda. Kyle, talvez ele tenha ido ao seu escritório, mas não encontrou ninguém. Olhou para Mike, esperando que ele confirmasse aquela versão na sequência dos eventos. O rapaz do expediente continuava amigável. Não, eu passei por aqui porque eu queria conhecê-la, Cindy. Já tinha ouvido falar tanto de você. Ficou claro que Michael era do tipo que gostava de se divertir e não se estressava com o trabalho. Kyle mal continha a ira. Não acha que devia ter se preocupado primeiro em me entregar essa correspondência? Pode ser importante. O rapaz deu de ombros ainda mais sorridente. Cindy finalmente deixou escapar o gemido entalado na garganta. Michael não parecia nem um pouco intimidado pelo executivo mal-humorado e podia levar uma advertência. Era óbvio que flertava abertamente com ela, porque uma de suas amigas o instruíra a agir assim. Kyle cerrou o queixo. Devo lembrá-lo, Mike, que não se deve tratar de assuntos pessoais no horário do expediente. Cindy estremeceu em pânico. Tinha que salvar o rapaz. Não queria que ele se prejudicasse por sua causa. Além disso, Kyle não acabara de dançar com ela naquela mesma sala? Não dera uma mordida sedutora em sua maçã? Ao fazer tudo isso, não tratará de assuntos pessoais no horário do expediente? Não precisa falar assim, Kyle. Então, Cindy sorriu para o rapaz da correspondência. Não ligue, Michael. Ele acaba de chegar da viagem, deve estar cansado e... Não invente desculpas por mim, cortou Kyle gélido. Cindy levou um choque e ofendeu-se com o tom do chefe. Encarando-o, respondeu. Bem, se ninguém se desculpar por você, vou pensar que é um bruto. Kyle contraiu o belo rosto e enxugou a boca com as costas da mão, como se quisesse apagar os vestígios dos minutos que se passaram a sós. Sem uma palavra, arrebatou a correspondência das mãos do rapaz do expediente e deixou a sala. Capítulo 8. Ela chamara mesmo o chefe de bruto? Cindy andava nervosamente pelo escritório, arrumando a mesa e o console, anotando deveres para o dia seguinte, arquivando contratos, memorandos e comunicados, aprontando-se para encerrar o expediente. Estava muito perturbada com seu comportamento impulsivo na hora do almoço por ter dirigido a Kyle palavras tão duras.
Passara a tarde toda tão dispersa que até rabiscara uma lista de coisas a fazer para garantir que completasse todo o serviço. Não via nem falava com o superior desde que ele marchara para fora da sua sala, deixando-a sozinha com Michael. Não pôde evitar um sorriso, mesmo em seu estado de confusão mental. Apertando uma pasta contra o peito, pensou em Michael, o novo funcionário da expedição. Era mesmo um belo rapaz. Depois que Caio saíra, ela confirmara, conforme as suspeitas iniciais, que Michael estava a par do plano que ela e as amigas haviam engendrado. Boa alma que era ele concordara em se empenhar em convencer Caio de que estava interessado nela. Você foi muito convincente. Elogiara ela, ainda preocupada com o modo como o chefe deixara sua sala. O amor de sua vida é muito nervosinho, observara Michael, escolhendo bem o termo para descrever o vice-presidente da divisão de novos produtos da corporação Belton. Cindy teve que concordar, cônscia de que o gênio intempestivo de Kyle a atraía, seduzia. O homem era de uma profundeza que ela achava simplesmente irresistível. Cindy contou a Michael que pretendia revelar a Kyle a pequena farsa que haviam montado e, portanto, não precisaria mais da ajuda dele. E agradeceu-lhe por ter demonstrado espírito esportivo durante toda a cena com o irado executivo. O rapaz era mesmo descontraído e não se ofendeu com a dispensa das suas atenções românticas para com ela. Ao partir, Michael fizera um último comentário por sobre o ombro. Se as coisas não derem certo com ele e quiser conhecer algum homem novo, lembre-se de mim. A risadinha que ele emitiu ao fechar a porta deu a Cindy a certeza de que só estava provocando-a. Em sua opinião, Michael deveria se cuidar, pois se continuasse cultivando aquela reputação de mulherengo na empresa, cairia em descrédito junto a todas as funcionárias ora interessadas nele. Com um suspiro, Cindy puxou uma gaveta do arquivo e guardou a pasta no seu devido lugar. A gaveta fechou-se com um estalido. O que não conseguia entender horas após o episódio era a rudeza gratuita de Kyle para com o novo funcionário da expedição. Pelo que sabia, Kyle nunca vira Michael até então. Ele agira como se tivesse antipatizado com o rapaz à primeira vista, o que não era do seu feitio. Contudo, seu chefe era homem com H maiúsculo. Podia ter se sentido desafiado com o surgimento do rapaz mais novo no escritório da sua assistente pessoal. Talvez tivesse ficado com ciúme. Sim, considerou uma vozinha maldosa e o executivo frio e controlado bem poderia revelar-se um vulcão em erupção. Apesar do perigo, Cindy encheu-se de esperança. Se ao menos o comportamento de Kyle diante de Mike significasse que ele sentia algo por ela, seria a mulher mais feliz sobre a face da terra. Recordou a dança lenta e sedutora que partilharam no início da tarde, a indolência quase lasciva com que ele mordera sua maçã, e sentiu o pulso acelerar-se ainda mais. Seria possível? Talvez. Sua cadeira rangeu quando sentou-se. Sentia-se péssima. A culpa lhe pesava nos ombros como um manto de chumbo. Se Caio de fato sentisse algo por ela, sabia que havia uma boa chance de que ele não sentisse nada de especial. Mas se ele sentisse, porém, ele devia estar muito perturbado sobre o efeito da pequena peça que lhe pregaram. Michael descrevera Caio como o homem da sua vida. Falara brincando, com certeza, mas Cindy já quase admitia que a afirmação correspondia à realidade. Amava Caio, profundamente, com uma paixão que lhe sacudia a alma. A cada instante, seu amor por Caio crescia, de modo a não deixar espaço em seu coração para emoções tão fortes. Entretanto, o fato só tornava mais grave a mentira sobre Mike, na qual Caio acreditava. Para completar o quadro desastroso, chamara Caio de bruto. Chamara o homem que amava de bruto. Involuntariamente, levou a mão à testa franzida. Tinha de pedir desculpas. Além disso, precisava contar a Caio a verdade. Estava farta de conviver com aquela mentira estúpida. Quando Cindy bateu na porta entreaberta da saia de Caio, ele a mandou entrar. Ela estacou ao ver que o presidente da corporação e seu chefe conferenciavam. Ah, Caio, eu não sabia que estava com o Sr. Barrington. Eu posso voltar mais tarde? Eu já estava de saída, declarou o Sr. Barrington gentil. Na opinião de Cindy, o dirigente da corporação Barrington tinha uma atitude quase paternalista com relação aos empregados. Ao mesmo tempo, tratava-se de um empresário arguto, de forte espírito competitivo, o que foi fundamental para o sucesso daquela organização. O Sr. Barrington gostaria que nós três nos reuníssemos para um relatório da minha viagem, informou Caio. Eu disse que poderia ser amanhã. Claro, concordou Cindy, pronta para alterar sua agenda e a do chefe. O Sr. Barrington despediu-se, deixando Cindy e Caio a sós.
Caio fitou a porta aberta por alguns segundos, então comentou. Sabe, a maioria dos homens na posição dele, ao decidir se aposentar, iria direto para um campo de golfe, mas ele continua se mantendo a par de tudo que acontece na corporação. É um homem e tanto. Concordou Cindy, um grande líder. A empresa não será a mesma sem ele. Enquanto estive fora, houve algum anúncio quanto à sucessão dele? Cindy negou. Mas Mildred Van Hess deixou escapar ontem que logo teríamos novidades. Ela detesta a fofoca, porém nos mantém informados desde que não traia a confiança dos superiores. Parece que o Sr. Barrington fará um anúncio assim que se decidir. Kyle assentiu. Eu vou ficar até mais tarde, informou, concentrando-se em sua própria carga de trabalho. Eu tenho um monte de e-mails e recados para ler. Alguns podem esperar até amanhã, mas outros exigem providências imediatas. Entendo. Cindy respirou fundo. Esperara poder sentar-se diante dele e confessar sua tentativa de manipulação, mas era algo a ser feito com calma. Pressionada pelo tempo escasso, iria se atrapalhar durante a explicação. O resultado seria mais mal-entendidos e confusão entre eles. Decidiu-se. Conversamos depois, então. Bem, a mentira podia esperar, mas um pedido de desculpas cairia bem. Eu só queria dizer uma coisa. Kyle encarou-a, dando-lhe toda a atenção. Eu quero pedir desculpas, declarou Cindy. Os olhos castanhos dele obscureceram-se e a permanente tensão no ar se intensificou. Eu não devia ter chamado você daquele nome, explicou ela. Kyle moveu o maxilar contrariado. Você só disse a verdade. Reconheceu por fim. Eu fiz um papelão nessa tarde diante de você e de Mike. Eu pretendo me desculpar com ele. Afinal, o rapaz estava apenas fazendo seu trabalho. Não merecia a reprimenda que eu lhe dei. Cindy desejou gritar ante tamanha formalidade. Desabafou. Se quiser retirar seu convite para jantar, ele franziu o senho. Não quer mais ir? Não é nada disso, garantiu ela agitada. Contudo, depois do que eu disse, tinha o rosto vermelho de embaraço. Bem, eu entenderia se mudasse de ideia. Bobagem, opinou Kyle e consultou o relógio de pulso. Eu passo na sua sala em 45 minutos. Ele mergulhou na papelada em seguida, aflito por adiantar o serviço. Nem viu Cindy aquecer. Nem se deu conta de que aqueles 45 minutos de espera seriam tão excruciantes quanto uma noite inteira deitada numa cama de pregos. Pela janela do carro esporte de Kyle, Cindy contemplava as luzes de Fênix, cada vez mais distantes. Não sabia onde ele a levava, nem se importava. Sentia-se tão bem que iria com ele até os confins da terra. Até então, estavam tendo uma perfeita noite romântica. Kyle a levara a um pequeno restaurante num bairro afastado, de atmosfera intimista e iluminada por velas. O vinho estava tão saboroso que ela bebera um pouco mais do que deveria. Lembrava-se de ter apreciado a comida também, mas Kyle lhe prendera tanto a atenção que não saberia dizer que pratos tinham sido servidos. Uma música suave chamou-lhes a atenção, convidando-os a dançar, e dançaram. Na pequena pista central dessa vez, não perderam nenhum passo, não tropeçaram nenhuma vez. Dançaram com perfeição. E, conforme Kyle pedira ao fazer o convite, evitaram falar de trabalho. Em vez disso, falaram sobre si mesmos, sobre suas preferências quanto à comida e bebida, música, livros. Cindy descobriu que Kyle era um ávido leitor de notícias e devorava o jornal de cabo a rabo todas as manhãs. Já ela confessou que preferia assistir às notícias, fã dos canais de televisão a cabo. Contou também que gostava de fugir da realidade mergulhando num bom romance de mistério. Outros homens teriam desdenhado desse hábito, mas Kyle não. De algum modo, ela soubera que ele a respeitaria. Enquanto passeavam pela cidade, bem-humorados, Cindy aproveitava-se da deliciosa companhia de Kyle, o corpo e a mente relaxados, desejando que a noite jamais terminasse. Como se lhe adivinhasse os pensamentos, ele sugeriu. Se não estiver cansada, gostaria de levá-la a um lugar. De forma alguma, eu vou adorar, assegurou ela. Pode me levar aonde quiser, completou em pensamento. Eu acabava de desejar que essa noite nunca terminasse. O sorriso de Kyle pareceu aquecer o interior do carro. Eu também. Salt Mountain era o maior parque municipal do mundo. Tratava-se de uma cadeia montanhosa, outrora palco de caçadas, que hoje oferecia aos moradores e turistas de Fênix quilômetros e quilômetros de trilhas para caminhadas e cavalgadas. O parque tinha também gargantas profundas com petróglifos, antigas gravuras rupestres feitas por ameríndios. Kyle tomou a estrada que subia a encosta até o Mirante Dobbins, a quase 800 metros de altitude.
de onde se tinha uma vista espetacular da cidade lá embaixo. Que beleza! Exclamou Cindy, extasiada, saltando do carro antes que Kyle freasse por completo. Ele desligou o motor e juntou-se a ela na mureta. Nunca tinha vindo aqui? Indagou surpreso. Vinha algumas vezes, mas nunca à noite, esclareceu ela. É de tirar o fôlego. Sem dúvida. Fênix reluzia como minúsculos diamantes esparramados no cachecol de veludo negro. Cindy concluiu que poderia passar horas admirando aquela cena sem se entediar. Um arrepio involuntário a sacudiu e Kyle notou. Venha cá, prontificou-se ele, abraçando-a por trás. A temperatura do centro da cidade era no mínimo 10 graus mais alta do que naquele mirante. Sentindo as mãos fortes de Kyle cruzadas sobre os seios, Cindy não hesitou em recostar-se contra o corpo másculo e acolhedor. Ela não entendia o que se passava exatamente entre ambos, o que causara tamanha mudança em Kyle na relação que tinham. Ao mesmo tempo, não ansiava por descobrir os motivos por trás do tratamento gentil que ele lhe ora dispensava. Era gostoso, e isso bastava. A mentira, lembrou uma voz desagradável. Conte-lhe sobre a mentira. Esclareça tudo agora, a fim de não arruinar isso que está nascendo entre vocês. Cindy fechou os olhos, bloqueando a imagem da cidade. Não era a primeira vez naquela noite que sua voz interior a censurava. O problema era que ainda não tivera uma boa oportunidade para abordar o assunto tão delicado. Eu preciso lhe contar uma coisa. Adiantou-se Kyle de repente. Cindy surpreendeu-se. Era exatamente a frase que ela ia dizer. Curiosa, restringiu-se ao fundo da mente a necessidade de confessar os próprios pecados, imaginando o que Kyle tinha a lhe dizer. Mas nem o interesse pela revelação dele bastava para conter a felicidade que lhe enchia o peito. Não fora com isso que sempre sonhara? Um relacionamento com Kyle no qual pudessem falar abertamente, uma relação mais íntima, mais pessoal, na qual ele pudesse revelar tudo o que pensava e sentia por ela? Sim, era exatamente o que procurara. Seu sonho tornava-se realidade. Kyle iniciou seu discurso, ainda que hesitante. Cindy, nem sempre eu fui tão franco e honesto com você quanto eu gostaria. Ele fez uma pausa e suspirou, provocando cócegas na pele sensível atrás da orelha dela. Cindy nem se mexia, pressentindo que o que Kyle estava para revelar teria um imenso significado para ela, para ambos. Mas eu tive um motivo para agir assim. Prosseguia ele. Eu vou lhe dizer qual é. Ela pousou a cabeça no ombro dele e o encarou. Estou ouvindo. Pelo olhar, transmitia toda a sinceridade que sentia no coração. Quero muito ouvir. Então, imaginando que seria mais fácil para ele se não o fitasse no rosto, voltou os olhos para a cidade cintilante lá embaixo. Kyle suspirou novamente, mais calmo. Parecia ainda apreensivo quanto ao que ia dizer, mas Cindy acreditava ter aliviado um pouco sua ansiedade a mostrar-se receptiva. A história começa alguns anos atrás. Logo que eu me formei, eu abri uma agência de publicidade em sociedade com um amigo, Dom e eu. E o negócio ia de vento em popa. Almoçávamos sempre no restaurante próximo e jantávamos lá também quando havia serão. Kyle não pôde evitar a amargura ao iniciar a segunda parte do relato. Nesse restaurante trabalhava uma moça chamada Mônica. Cuidava da contabilidade. Era inteligente, bonita. Logo começamos a namorar e fiz com que ela fosse trabalhar na agência. As coisas andaram rápido, se é que me entende. Alugamos um apartamento, moramos juntos por quase um ano. Cindy percebeu que Kyle engolia em seco. Aproveitou a pausa dele para respirar fundo, percebendo que até então mal respirara. Não queria perder nenhuma palavra. Mônica mostrava-se ávida por aprender o mecanismo da agência e eu lhe ensinei tudo que pude. Ela começou a arranjar clientes, era um talento incrível. Sendo assim, quando ela pediu para ser sócia, eu não pensei duas vezes. Caio deu de ombros envergonhado. Eu fiquei feliz com mais vínculo, pensava estar apaixonado. Caminhávamos para um futuro juntos, casamento, filhos, uma casa no subúrbio, tudo, enfim. O suspiro seguinte foi uma tristeza profunda. Mas eu estava tão enganado, revelou num sussurro. Eu tinha perdido a cabeça por aquela mulher e o coração. Passaram-se alguns segundos de silêncio. O ar na montanha se tornava cada vez mais frio, mas Cindy mantinha-se aquecida nos braços de Caio. Só quando eu a pedi em casamento eu descobri que havia algo errado. Incrédula, ela me rejeitou sem dó nem piedade, questionando por que estragaríamos um arranjo tão perfeito de benefícios mútuos. Era isso que ela achava que tínhamos juntos, que estávamos vivendo.
Caio enrijeceu o corpo como se as lembranças o enregelassem. Eu tinha sido ludibriado, usado, manipulado. Mônica não me amava. Nunca tinha me amado. Seu objetivo sempre foi uma boa carreira num negócio de sucesso. Dispôs-se a dormir comigo para conseguir isso. E estava disposta a continuar dormindo para manter o que tinha conquistado. Eu fiquei enojada. Caio descruzou as mãos e introduziu uma no casaco de Cindy, em busca de seu calor. Encontrou a mão dela e apertou-a. Ele buscava forças, era evidente, e ela tentou transmitir as que tinha. A essa altura, Mônica já participava de tudo na empresa, era a peça-chave. Dom confiava no talento dela tanto quanto eu. Decidi sair de cena. Foi quando começou a trabalhar na corporação Barrington? Indagou Cindy. Caio confirmou. Isso mesmo. Eu tenho colaborado com o Sr. Barrington desde então. Mas o que aconteceu com a agência de publicidade? Parece que continua fazendo muito sucesso. Sem disfarçar a mágoa, ele completou. Dom e Mônica me mandam um cartão de Natal todo ano. Caio desvencilhou-se, pousou as mãos nos quadris de Cindy e a fez voltar-se. Fitaram-se por longos segundos. Não sei nem o que dizer, murmurou ela. Foi terrível o que Mônica fez por você. Caio umedeceu o lábio. O pior é que eu passei a resguardar meu coração, minhas emoções. Nunca mais revelei a ninguém meus sentimentos. Não conseguia confiar nem em mim mesmo. Eu tinha medo de ser enganado, de ser usado. Inflou o peito, aliviado. Mas eu acho que eu estou pronto agora. Eu gostaria de tentar novamente. Tinha os olhos castanhos cheios de perguntas, de esperança e de medo. Cindy imaginou se ele estaria apreensivo quanto à reação dela à história ou à possibilidade de ela o rejeitar. De qualquer forma, seria fácil tranquilizá-lo. Ergueu a mão e acariciou o rosto dele. Eu estou feliz que tenha me contado, Caio. Ele fechou os olhos, apoiando o rosto na mão gentil, e Cindy foi tomada por uma onda de emoções. Com os olhos úmidos de lágrimas, ela vivia o momento mais feliz da sua vida. Caio fora ferido por uma mulher fria, calculista, egoísta e cruel. Não era de admirar que ele agora se esquivasse a relacionamentos. Não era de admirar que hoje temesse confiar em alguém. A traumatizante experiência explicava por que ele reagira tão mal quando ela o testara, fingindo ambiciar o cargo de assistente do novo presidente da corporação. Foi logrado, usado, manipulado. As palavras ecoavam na mente de Cindy, como um mantra emitido do alto dos desfiladeiros de South Mountain. Ela também mentira para Caio, usara-o, manipulara-o, tudo em seu próprio interesse. A exemplo de Mônica, sentiu as entranhas congelarem como água lamacenta. Oh céus, como farei entender? Como passar a limpo a relação entre nós? Caio acabara de se abrir, de confiar nela, de revelar seus segredos mais íntimos. E como compensaria? Contando que fora tão torpe quanto Mônica, a mulher que lhe causara tanta angústia e dor? Ele não declarara que a amava, mas chegara bem perto, afirmada querer confiar em alguém novamente. Ele queria tentar. Ela, por sua vez, estava prestes a realizar seu maior sonho, mas encontrava-se à beira de um precipício de desesperança, tudo por causa do seu comportamento idiota. Caio abriu os olhos e fitou-a. Não imagino como eu me sinto bem. Fazia muito tempo que queria lhe contar o que eu sinto por você. Ele a puxou de encontro ao corpo e ela tentou não se enrijecer. Espalmando as mãos no peito largo, olhava-a sem vê-las. Caio encostou os dedos em seu queixo e ergueu, obrigando a fitá-la nos olhos. Eu estou feliz, Cindy, que agora você saiba de tudo. Cindy se deixou envolver pela voz dele, que vibrava de encontro à sua pele. Então, sem dar-lhe tempo para pensar ou responder, ele pousou a boca sobre a dela. Capítulo 9. O beijo de Caio revelava-se abrasador, fazendo com que uma onda de calor envolvesse Cindy por inteiro. Ela não teve escolha senão render-se, aconchegando-se contra o peito musculoso do amado. Assim, rolada a ele, seus mamilos endureciam-se tanto que doíam, e ela ansiava por ter os seios tocados. Como que transformada em lava, o desejo percorria suas veias numa torrente avassaladora, deixando-a literalmente sem fôlego. Ao abrir os lábios, Cindy deixou escapar um gemido, convidando Caio a entrar, uma oferta que ele aceitou de pronto. Caio apresentava o sabor de vinho quente, mas era muito mais intoxicante do que qualquer bebida. Com o cérebro enevoado, Cindy não conseguia raciocinar, além de perder o equilíbrio. O mundo todo parecia instável. Num esforço desesperado para recuperar um mínimo de controle, agarrou com força o tecido da camisa de Caio. Enquanto isso,
Ele lhe abria o casaco leve e deslizava os braços em torno do seu corpo, acariciando-lhe as costas de maneira muito sensual. Restava entre ele sua fina blusa, e só de pensar no quanto estavam próximos, ela suspirava contra a boca máscula. Sem perceber, arqueou o corpo, apertando-se ainda mais contra Caio. Ele prendeu a respiração e então deixou escapar um gemido, um som tão rico, sedutor e envolvente que ela estremeceu, como se passasse por um terremoto. Pensar que ela causara o gemido saído do fundo do peito dele, que ela o fizera reter o fôlego, bastou para lançá-la num frenesi apaixonado. Erguendo os braços, Cindy enterrou os dedos nos cabelos escuros dele, aprofundando o beijo. Suas línguas adotavam aquele ritmo lento, erótico, ancestral, incansáveis. Até que Cindy não suportou mais. Queria sentir as mãos de Caio em sua pele desnuda, queria vê-lo nu e tocá-lo em todos os lugares que estavam encobertos pelas roupas. Puxando a camisa e o paletó dele, pediu então frustrado: "Vamos para o meu apartamento. Preciso de você." O sussurro dele também saiu rouco. "Oh, querida, também preciso de você. Então vamos, agora." Caio dedicou mais alguns segundos mordiscando-lhe o pescoço, o queixo, a orelha. De olhos fechados, Cindy deleitava-se com a sensação dos lábios vorazes dele em sua pele. Não obstante, sabia que se continuasse ali por mais tempo, ela não iria conseguir se controlar. Bem devagar, Caio deslizou as mãos pelo corpo dela, ao longo das costas, passando pela cintura até que encaixou os polegares na sensível dobra sobre os seios. O tempo pareceu parar. Cindy prendeu a respiração aguardando o próximo movimento, afrouxando a mão que agarrava a camisa de Caio. Espalmou-a contra o coração forte. As batidas fortes e descompassadas excitavam-na sobremaneira. "Por favor, podemos ir?" suplicou ela, nem um pouco constrangida, com um tom desesperado e lamuriante. Caio enterrou o rosto na cabeleira dela e abraçou com força. Ele ainda não usara a palavra amor, mas, qualquer que fosse seu sentimento por ela, este o impelia a beijá-la, a tocá-la de um jeito bem íntimo. Estaria se iludindo ao oferecer àquele homem tudo o que podia? Sua mente, seu corpo, sua alma. Antes de ter certeza, interrompeu o pensamento. Embarcaria naquela onda de paixão sem analisar o que se passava. Depois teria muito tempo para ponderar e conjecturar. Naquele instante, o desejo que a devastava, que devastava ambos, tinha precedência sobre tudo. "Querida, vamos embora daqui", decidiu Caio finalmente. Ansiosa, cheia de expectativas, Cindy concordou. "Ótimo." Quando ela se voltou para ir ao carro, porém, ele assegurou. Cindy encarou-o de senho franzido. O lume das estrelas refletidas nos belos olhos castanhos dele, mas seus sentimentos e seus pensamentos continuavam um mistério. Um fato era evidente. Ele hesitava. O que foi? Ele inspirou profundamente antes de explicar. "Vamos para o seu apartamento, sim." Engoliu em seco. "Mas eu não vou entrar." Cindy sentia na carne o significado de privação. "Por quê?" indagou perplexa. "Eu pensei que você não quer?" Caio encostou o dedo indicador em seus lábios. "Calma e escute." Cindy fechou os olhos, ávida por beijar a mão dele, mas a profunda decepção impediu-a. "Eu quero você", afirmou Caio. "Eu quero tanto que chega a dói." "Deixe-me aliviar essa dor", suplicou ela através do olhar. "Deixe-me saciar o seu desejo." Cindy percebeu o quanto era egoísta, pois satisfazer as necessidades de Caio não seria o menor sacrifício para ela. Ao contrário, seria a única maneira de saciar o seu próprio desejo. Caio ergueu a cabeça e desviou o olhar. Entendera a mensagem silenciosa. "É melhor irmos devagar", opinou, a voz num sussurro. "Eu prefiro assim." Fitaram-se longamente na noite fria. Por fim, Cindy conformou-se. Atenderia ao desejo de Caio. Os dias seguintes foram os mais maravilhosos da vida de Cindy, e também os mais miseráveis. Durante o dia, ela e Caio andavam muito atarefados, agora que o projeto do parque temático Castelo Encantado fora aprovado pelo Sr. Bellington. À noite, para compensar, aproveitavam o que Fênix tinha de mais romântico a oferecer. Jantavam em restaurantes aconchegantes, sempre com música ao vivo, tocada pelas melhores bandas de jazz, de blues e de country. Também assistiram ao balé no Teatro Central e prestigiaram um concerto no Hall de Sinfonia de Fênix. Descobriram que a cidade era rica em entretenimento cultural. Dentro do elevador que a levava ao térreo,
Cindy sorriu ao recordar seu último encontro com Kyle na noite anterior. Relutante, ele perguntara se gostaria de assistir a uma apresentação da Companhia de Ópera do Arizona. Sem perder tempo, ela dissera que preferia ver uma peça na Arena Oeste da América. Kyle nem disfarçara o alívio. Tem certeza que quer ir ver esse jogo de basquete? Questionara ele pouco depois. Fora ela quem sugerira o programa, ainda que não considerasse a arquibancada o melhor lugar para namorar, mas via, pelo brilho nos olhos do amado, que ele ansiava por acompanhar o desempenho do seu time. Era surpreendente o quanto se sentia feliz agradando. Claro que sim, afirmara. Prefiro 1000 vezes um bom jogo a uma ópera. Kyle sorria maroto. Para ser franco, eu não estava mesmo ansioso para comprar as entradas para a ópera. A expressão culpada no rosto bonito o equiparava a um menino pego com a mão no pote de biscoitos. Cindy o achava tão charmoso e cativante nesses momentos que ria de prazer. Felizmente, longe de se ofender, ele se divertia também. A cada dia e noite que passavam juntos, o relacionamento tornava-se mais íntimo. Só que Cindy ainda não contara a Kyle sobre a mentira que inventara com a ajuda das amigas. Ainda não confessara sua tentativa de manipulação, na qual envolvera até o novo funcionário do expediente. Cindy saiu do elevador e atravessou o amplo saguão, rumo à copa, para tomar um café. Ora, se continuava guardando o segredo era por culpa de Kyle. Sempre que se preparava para contar, ele lhe tomava a mão, ou a fitava nos olhos, ou lhe afagava os cabelos, e ela desistia de se confessar. De fato, quando Kyle lhe dava toda a atenção, tinha dificuldade em raciocinar. O homem a hipnotizava, era esse o problema. Ao final de cada encontro, quando Kyle a tocava, a acariciava e beijava apaixonadamente, sua vida parecia um mar de rosas. Por outro lado, a mentira espreitava implacável, tornando sua vida um inferno. Sabia que não era justo jogar em Kyle, ou em sua atitude romântica, a culpa por não conseguir ser honesta. Seria cômodo demais, e ela não era do tipo indolente. De nada adiantava tentar se enganar. Era ela mesma a culpada. Simplesmente não tinha coragem de revelar a Kyle o que ela e as amigas tinham feito. Sabia que, quando ele soubesse de tudo, perderiam a intimidade que tanto se empenhara em criar, sem falar na confiança. Kyle levara anos para expor a alguém a angústia e a dor que a manipulação de Mônica lhe causara, e Cindy sentia-se privilegiada por merecer essa confiança. Ele agora se esforçava para superar o trauma, esquecer o abalo emocional que sofrera. Era justamente aquela dor íntima que os impedia de conduzir o relacionamento a uma maior intimidade física. Se ele soubesse que ela também o ludibriara, enredara e explorara, não, conhecer a verdade poria fim à confiança que Caio pouco a pouco depositava nela. Ele jamais a perdoaria, disso ela tinha certeza. Tais pensamentos ainda atormentavam Cindy quando ela empurrou a porta da copa. Normalmente, passaria alguns minutos conversando com os colegas, alguns agrupados às mesas, outros almoçando um pouco mais cedo, outros só tomando um café. Hoje, porém, tinha muito a fazer e pretendia apenas pegar sua bebida e voltar ao escritório. Não obstante, esquadrinhou o recinto procurando as amigas. Se elas estivessem ali, iria cumprimentá-las rapidamente. Cindy não viu Rachel, nem Sofia, nem as outras, mas viu Caio. Junto à cafeteira, ele conversava com Stanley Whitcomb, um dos advogados da corporação Barrington, que trabalhava com Olivia no departamento jurídico. Cindy não imaginava de que assunto os dois executivos tratavam, mas Caio agitava-se como um pavão, ao passo que Stanley se divertia com seus comentários. Quanto mais Cindy se aproximava, mais intrigante lhe parecia a conversa entre o seu chefe e o advogado, bem como a linguagem corporal de Caio. Antes que os alcançasse, Cindy foi interceptada por alguém que lhe puxou a manga e perdeu meio minuto trocando amenidades com os colegas em torno da mesa, mas já estava próximo o bastante de Caio e Stanley para ouvir o que seu chefe dizia. Surpresa, percebeu que era o tema do discurso. Stan, ela é tão linda. Quando eu entro num restaurante de braço dado com ela, todos os homens se voltam para olhar. Eu lhe digo, é uma sensação ótima. Tanta inveja quase me faz levitar de orgulho. Cindy sentiu-se congelar por dentro. Instantaneamente retornou aos tempos de infância, devastada pela solidão extrema que sofrera então. Uma terrível confusão tomou lugar da sua mente já saturada. Por que a sua linda mãe negligenciara a única filha, preocupada em atender a uma fila de pretendentes? Sobreveio então um medo, gigantesco e avassalador. O medo de todos aqueles homens sem rosto, sem nome, que queriam estar com a sua mãe,
mas não toleravam a menina que ela sempre tinha nos calcanhares. Ao medo seguiu-se a ansiedade de adaptar-se a uma nova escola, de conhecer uma nova cidade, de estabelecer-se em outra mansão, cônscia de que não teria amigos enquanto não saísse daquela conte de timidez e apreensão. Transtornada, Cindy foi assaltada pela lembrança dos intermináveis elogios que a sua mãe recebia dos incontáveis amantes. Sinto-me outro homem com você ao meu lado, absolutamente invencível. Só sua beleza compensa tudo que terei de enfrentar para ter você. Em meus sonhos eu sou perseguido por seus olhares de esmeralda e os elogios continuavam fluindo, deliciosos como manteiga derretida sobre o pão. Ouvindo tantas palavras vazias derramadas sobre a única pessoa que lhe importava, uma criança só podia pensar muito mal dos relacionamentos amorosos. Cindy sentia no peito uma raiva quente, ácida, amarga, impossível aplacá-la, a exemplo dos raios e trovões que rebolavam no céu do deserto durante as tempestades. Tremendo dos pés à cabeça, ela se aproximou de Caio. Ele mostrou-se surpreso ao vê-la, mas o fato não diminuiu sua zanga. Sua expressão severa confundia o chefe, mas não estava preocupada com isso. Pousou a caneca de café no balcão e esqueceu-a. Não pretendia fazer uma cena, mas queria deixar bem claro a Caio e a Stanley seus sentimentos. Em voz baixa, porém clara, ela informou: saibam que eu estou muito ofendida por ser tema de conversa junto ao bebedouro da empresa. Caio arregalou os olhos castanhos e enrijeceu o corpo, chocado com aquele protesto em tom de fúria. Eu não sou um pedaço de carne que se expõe na vitrine do açougue, prosseguia Cindy, por mais prazer que isso lhes dê. Senti o ódio aumentar, decidida a deixar a copa antes que se tornasse objeto de fofocas durante semanas. Sem dizer mais nenhuma palavra, girou nos calcanhares e deixou o recinto. Junto à porta fechada do escritório de Cindy, Caio ainda tinha na mão a caneca de café que pegara na copa. Jamais entenderia as mulheres, nem que vivesse tanto quanto Matusalém. A fúria de Cindy o nocauteara. Jamais teria previsto que seus comentários inconsequentes com o amigo, Stan, transformariam a sua querida assistente pessoal num verdadeiro tornado. Balançou a cabeça, meio sorrindo, só Cindy parecer uma bola de fogo, linda, toda iluminada pela raiva. Tinha certeza de que podia esclarecer o mal-entendido, de consertar tudo. Nunca quisera ofendê-la. Simplesmente deixara-se levar pelo orgulho de ter Cindy em sua vida e empolgara-se ao conversar com Stan. Claro que conseguiria fazer a mulher da sua vida entender isso. Não, ainda não compreendia o sexo oposto, mas continuaria tentando. Caio bateu na porta e entrou. Cindy estava sentada à escrivaninha. Pulando a saudação, ele declarou: precisamos conversar. Ela não parou de folhear os papéis que estudava. Eu já disse tudo o que eu tinha em mente. Seria melhor se nos evitássemos durante algum tempo. Caio ainda achava bela em sua zanga, mas levou um susto. Durante algum tempo? Quanto tempo? 1 ou 2 dias. Uma semana, talvez a vida toda. Cindy foi até o arquivo, espremeu um documento lá dentro e fechou a gaveta com estrondo. A vida toda? Caio já não se sentia tão otimista. Que diabo fizeram de tão errado? Cindy, parece que ficou chateada com algo que eu disse. Ah, percebeu isso? Ele ergueu as mãos espalmadas, sentindo que a situação estava escapando do controle. Espera aí, vamos esclarecer. Ela estacou a meio caminho entre o arquivo e a escrivaninha. Cruzou os braços e olhou séria e fria. Estava completamente fechada e inacessível. Caio não pôde evitar a própria ira, frustrado por não conseguir aplacar o mau humor de Cindy. O que foi que eu fiz de tão errado? Questionou, sem esperar a resposta. Se é um pedido de desculpas o que quer, está sem sorte. Eu me recuso a pedir desculpas por ter feito um comentário com meu amigo. Eu acho que qualquer mulher normal se sentiria lisonjeada por despertar a admiração do homem na sua vida. Mas Cindy parecia irracional. Caio, eu passei a vida toda perto de homens que não faziam nada além de se gabar. Uns pavões indolentes para quem minha mãe vivia piscando os lindos olhos. Era revoltante. Minha mãe teve pelo menos 1 dúzia de romances. Só que eu não quero experimentar nada parecido. Sem dar a Caio chance de replicar, ela esclareceu. Eu quero um homem que me ame pelo que eu tenho aqui. Bateu no peito. E aqui, indicou a cabeça. Minha mãe se valia dos olhos verdes e das pernas estupendas para conseguir coisas. Sobrevivíamos graças à beleza dela. O pesar nos olhos de Cindy era tamanho que Caio quase recuou um passo, mas ele se manteve firme no lugar.
Mas eu não tenho que me rebaixar dessa maneira. Eu tenho cérebro, eu estudei, eu posso sobreviver sem artifícios e afetações. Naquele instante, Caio lembrou-se das fotografias do apartamento de Cindy, todas recortadas. Recordou também o comentário dela quanto aos amigos da mãe. Cindy revelara o desejo de ser notada pela inteligência. Claro, como não entendera antes? Finalmente, o quebra-cabeça se encaixava. Querida, ninguém espera que recorra a artifícios e afetações. Está ensinando a mim, seu padre. Eu sou seu chefe, eu sei que é inteligente. É uma tremenda profissional. Comprovo isso todos os dias. Aparentemente, Cindy não ouvia. Eu não quero relacionamentos vazios na minha vida, desabafava. Eu não serei como a minha mãe. Eu não terei a vida dela, passando de homem em homem. Para sobreviver. Caio tomou as dores da mãe dela. O que a faz pensar que ela gostava dessa vida? Questionou. Eu não conheço a sua mãe, mas eu não consigo imaginar uma pessoa gostando de depender dos outros. De homens, corrigiu Cindy. Minha mãe depende de homens ricos. Está bem, de homens ricos. Eu não posso acreditar que ela goste disso. Já tentou descobrir o que a motiva? Já tentou descobrir por que ela escolheu essa vida? Ela sempre viveu assim. Cindy parecia na defensiva. Caio concluiu que ela nunca tentara enxergar a situação do ponto de vista da mãe. Terno, ele indagou. Por quê? Talvez ela não tivesse outra escolha. Num lampejo, sugeriu. Pode ter feito isso por você. Por mim? Do que está falando? Eu não tenho nada a ver com isso, nada. Tem certeza? Alguma vez já perguntou isso para ela? Não, eu nunca perguntei. Nem vou perguntar. Seria extremamente constrangedor para as duas. Talvez isso as reunisse. Cindy olhou furiosa, o ressentimento patente no olhar. As experiências da infância afetaram-na profundamente e ainda machucavam. Caio entendeu que não foram seus comentários com o amigo a enfurecê-la. Cindy mostrava-se muito amargurada com relação ao modo como fora criada. Você me disse que a sua mãe tinha um nome importante, mas não dinheiro. Ao ver-se com uma filha e sem recursos para criá-la, talvez ela tenha recorrido ao único... Ela podia ter arranjado um emprego. Podia não ter capacidade ou autoconfiança. Pare, Caio. Pare já com isso. Cindy tremia toda de nervosismo. Ele insistiu, determinado a ajudar, embora ela pensasse não precisar de ajuda. Sua mãe fez questão de que você estudasse, não é verdade? Sim, mandou-me para a faculdade. Disse que eu não era bonito bastante para viver da minha aparência. Caio pensou em outra possibilidade. Ela pode ter dito isso por não querer que você seguisse esse caminho. Não vou continuar ouvindo isso, vociferou Cindy. Posso saber por que estamos falando da minha mãe? O que aconteceu não tem nada a ver com ela. Ao vê-la com os olhos lacrimejantes, Caio sentiu o coração despedaçado. Queria tanto fazê-la entender que aquela crise tinha tudo a ver com a mãe dela, tudo. Suas análises sobre mim não fazem o menor sentido, decretou Cindy. Não ouvirei nem mais uma palavra, nenhuma. Com essas palavras, ela saiu correndo e Caio ficou sozinho no escritório dela. Capítulo 10, final. Quem ele pensa que é para me tratar desse jeito? Ao saírem intempestivamente da divisão de novos produtos, Cindy nem sabia para onde ir e surpreendeu-se a empurrar a porta de vidro do departamento jurídico. Felizmente, os documentos que tinha nas mãos deveriam mesmo ser entregues naquele setor. Com a tarefa em mente, subconscientemente continuava trabalhando, embora fumegasse por causa de Caio. Acabou desabafando toda a sua frustração em cima de Olivia. Ao vê-la tão transtornada, a amiga imediatamente a levara para uma das salas de reunião, onde poderiam conversar sem ser ouvidas. Em 10 minutos, Cindy reproduziu toda a discussão que tivera com Caio. Ele falava de mim como se eu fosse um troféu ou algo assim. Já disse isso, observou Olivia. Era a primeira vez que a sua amiga falava, e o som de uma voz que não era a sua fez Cindy se calar. Só agora percebia como estivera fora de si. Desculpe-me, Olivia, eu não devia estar tomando seu tempo com isso. Está tudo bem, assegurou a outra. Eu sou sua amiga, eu quero que me procure sempre que precisar. Eu sei, mas eu estou agindo feito... Está tudo bem. Olivia enfatizou as palavras, apertando o braço de Cindy. O calor de outro ser humano, de alguém como Olivia, que gostava tanto dela, aplacou um pouco a fúria de Cindy. Suas emoções eram como as velas de um grande barco num dia sem vento. O amplo tecido continuava ali, mas não se retesava nem enfunava. Exausto, de repente, esfregou os dedos na testa.
Agora escute, pediu Olivia. A seriedade do tom não passou despercebido a Cindy. A amiga estava para lhe dizer algo que não queria ouvir. Ergueu o queixo e fitou no rosto. Olivia foi direta. Não acho que o que Kyle fez foi tão grave. O quê? Cindy estava pasma. Como pode dizer isso? Kyle falava de mim como se eu fosse uma costela premiada. Já expliquei que eu não admito ser tratado dessa maneira. Eu sei que guarda péssimas lembranças da infância, cortou a amiga. Mas não pode equiparar Kyle aos homens com quem conviveu, porque há uma diferença. Cindy apenas ergueu o sobrolho, incentivando Olivia a continuar. Você mesma disse que os homens com quem sua mãe se relacionava não eram sinceros. Isso é evidente porque ela nunca ficava muito tempo com eles. Mesmo pequena, você era esperta o bastante para concluir que todos aqueles elogios nada valiam. Mas Kyle é diferente. Ainda mais séria, Olivia esclareceu. Kyle gosta de você. Com isso, afastou do rosto uma mecha dos longos cabelos ruivos e aguardou a reação. Ai, como é que eu vou saber disso? Questionou Cindy, desesperada e frustrada. Como uma mulher pode ter certeza de que um homem está sendo sincero? Olivia deu de ombros. Eu acho que ela tem que sentir isso. De pernas bambas, Cindy teve que se sentar numa das cadeiras estofadas em torno da grande mesa retangular. Olivia puxou a cadeira mais próxima, sentou-se e tomou-lhe a mão. Pode imaginar o quanto eu gostaria de ouvir um homem falar de mim do jeito que Caio fala de você? Cindy sabia que a amiga pensava em Stanley Whitcomb, seu superior. Molly, Rachel, Sofia, Patrícia, enumerou Olivia. Todos gostaríamos de estar em seu lugar. É maravilhoso saber que o homem amado exalta nossas virtudes, revela o que sente por nós. Fora isso que Caio fizera? Ponderou Cindy. Reagir a ela exageradamente aos comentários entusiasmados dele com o amigo? Revoltada ante as lembranças da infância, ela agira primeiro e pensara depois. Muito depois. Olivia tinha razão. Nenhuma mulher podia ter certeza de que seu amado era sincero. Mas os homens tinham o mesmo problema, não? Caio não se assemelhava nem um pouco aos homens que passaram pela vida da mãe dela. Sempre soubera disso. Sentira isso. Eis porque se atraíra por ele para começar. E quanto ao estilo de vida de sua mãe, teria Caio analisado corretamente? Talvez ela vivesse daquela maneira não por gostar, mas por não conhecer outra maneira de sobreviver? Conforme Caio também considerara, seria por isso que sua mãe insistira em que ela completasse os estudos, de modo a tornar-se independente e autoconfiante? Uma coisa era certa, Caio a obrigara a repensar suas opiniões com relação à mãe. Sempre relembrara o passado dela com amargura e preconceito. Talvez devesse telefonar-lhe e reabrir os canais de comunicação. Quem sabia o que poderia advir disso? Quanto mais refletia sobre tudo aquilo, mais Cindy se dava conta de como Kyle era diferente de todos os homens que ela já conhecera. Ele abordara sua vida de uma maneira inédita, de um jeito como nem suas amigas na corporação haviam conseguido. Sim, Kyle fora um tremendo impacto em sua vida. Ele era diferente, contudo ambos tinham muito em comum. Devido ao trauma sofrido no passado, Kyle era tão desconfiado do sexo oposto quanto ela, até mais desconfiado. Mesmo cônscio do fato, ela não pudera evitar a reação exacerbada ao ouvi-lo descrevê-la de modo tão fútil. Agora percebia que fora seu profundo amor por ele que o fizera agir daquele modo irracional. De novo. Olivia, eu o amo tanto, confidenciou a amiga num sussurro. Eu sei. Por que não diz isso a ele? Cindy expirou sonoramente desgostosa. Eu não posso, eu já estraguei tudo. Olivia apertou-lhe os dedos compadecida. Talvez não. Como se não bastasse aquela cena diante de Stanley na Copa, ainda há aquela mentira cretina que inventamos sobre Michael. Agimos em grupo, lembrou a amiga. Cindy apenas suspirou. Discreta, não contara a Olivia sobre a terrível experiência de Caio com a mulher chamada Mônica, de modo que a amiga não entenderia porque seria impossível ele perdoar a pequena tentativa de manipulação. Olivia tentava reanimá-la. Você disse que Caio falara de você para Stanley com a voz cheia de orgulho. Pode não ter dito que a ama, mas com certeza sente algo muito profundo por você. Apesar da desolação, Cindy conseguiu esboçar um sorriso. Ele falava de um jeito que me revoltou. A amiga riu. Ele se orgulha e é isso que importa. Trocaram um olhar solidário. De repente, Olivia empalideceu e levou a mão ao estômago. Ainda está doente, observou Cindy. Não, eu estou bem.
Ah, é um mal-estar passageiro. Precisa ir ao médico, Olivia. Essa disposição já dura muito tempo. Cindy desconfiava de que não era gripe o mal da amiga. Tratava-se de algo bem mais grave. No entanto, não podia obrigar Olivia a contar-lhe o que se passava. Deveria apenas estar à disposição se e quando ela a procurasse como confidente. Sim, eu vou marcar uma consulta, decidiu Olivia. Logo? Logo, mas agora você deve procurar Caio. Fale com ele. Não esconda nada. Diga exatamente o que sente. Cindy balançou a cabeça desolada. Não vai adiantar. Olivia a agarrou pelo braço e empurrou para a porta. Sempre adianta. Não dessa vez, teimou Cindy. As portas do elevador se abriram e Cindy viu-se no quarto andar. Precisava de alguns minutos para pensar, para planejar. Seu escritório serviria de refúgio enquanto organizasse os pensamentos, até o momento de abordar Caio com tudo o que tinha para dizer. Só esperava conseguir chegar à sua sala e fechar a porta sem topar com Caio no corredor. Aliviada, passou pela porta fechada do escritório dele e entrou no seu sem fazer barulho, aliviada por poder. Até que enfim apareceu. Cindy pulou de susto ao ouvir a voz do chefe. Desculpe-me, murmurou Caio. Eu não quis assustá-la. Ela parecia atônita. Está tudo bem, tartamudeou. Só não esperava vê-lo aqui, na minha sala. Ele não pôde evitar o riso. Desculpe a invasão. Após segundos de silêncio constrangedor, Cindy comentou. Eu... Eu fui levar os documentos para o jurídico, não esperava encontrá-lo aqui. Bolas, estava se repetindo. A maldita ansiedade torcia em nós seu raciocínio e sua língua. Para completar, Caio riu de novo, daquele jeito sedutor, retesando ainda mais seus nervos já em frangalhos. Sei não, respondeu ele. Mas é que você saiu tão nervosa, pensei em esperar você voltar para conversarmos. Eu queria esclarecer o que houve de fato lá na copa. Hesitante, indagou. Tem tempo agora? Vendo-o de ombros rijos, cerrando e descerrando os punhos, vagando o olhar pela sala, Cindy concluiu que Kyle estava tão apreensivo quanto ela, só não imaginava por quê. De qualquer forma, não estava em condições de pensar no que poderia estar incomodando tanto Kyle. Precisava concentrar-se em tudo que tinha para lhe dizer. Quando finalmente se libertasse da mentira, iria se sentir bem melhor. Era provável que seu relacionamento com Kyle se abalasse de forma irreparável, mas ao menos não seria mais atormentada pelo terrível sentimento de culpa. Eu tenho mesmo que confessar algo. Prontificou-se e respirou fundo. Já devia ter contado há muito tempo. Também tenho coisas a lhe dizer, declarou Caio. Eu venho adiando isso há muito tempo. Cindy espantou-se. Há muito tempo? De senho franzido, esqueceu-se por um instante da própria confissão. Mas do que está falando, Caio? Ele se aproximou e tomou-lhe o braço. Ela se deixou conduzir meio em transe. Diante da escrivaninha, ele a fez se voltar e recostar-se contra a beirada arredondada de carvalho. Afastando-se, Caio começou a andar de um lado para o outro, umedecendo os lábios, absorto, como se ensaiasse mentalmente seu discurso. Cindy desejou ter tal capacidade. Finalmente, ele levantou o queixo e encarou-a, o olhar intenso, como se ela fosse o único ser vivo sobre a terra. Eu quero que saiba que a considero uma mulher muito bonita. A declaração franca deixou Cindy muito constrangida, em pânico mesmo, e ela teve que se defender. Bem, com US$ 50 de maquiagem, uma visita ao cabeleireiro todo mês, até você se transforma numa mulher bonita. Caio não achou graça, nem sequer sorriu. Diante do fracasso da sua piada, Cindy afundou-se ainda mais no embaraço que ameaçava engoli-la. Ele suspirou, os olhos castanhos escuros, sobreado por tristeza. A beleza de que falo não tem nada a ver com maquiagem e cabelos arrumados, explicou. Percebendo que o ofendera, Cindy murmurou um pedido de desculpas. Caio recomeçou. O que eu quero dizer é que eu estou atraído por você já tem algum tempo. Cindy enrubesceu. Tinha consciência de que a partir daquele primeiro encontro de mentira, a atração que sentiam um pelo outro florescera como um cacto na primavera. Há mais tempo do que imagina, eu tenho certeza, completou ele. Se ele continuasse a surpreendê-la daquela maneira, ela teria que se sentar. Em desespero, ansiava por ele revelar o que falava, mas não conseguia externar um apelo. Felizmente, não foi preciso. Desde antes do seu último aniversário, antes que suas amigas promovessem essa mudança radical, sugeriu Cindy a voz num sussurro.
Era incrível que ainda conseguisse encontrar palavras, mas essa era a que melhor descrevia o presente que ganhara das amigas. Vendo Caio franzir o senho, desejou alisá-lo, mas conteve-se. Estava apavorada demais para tomar qualquer atitude. Temia fazer um movimento errado. Temia estar sonhando e, por um erro desastrado, despertar. Repito, você é uma mulher muito bonita, reiterou Caio, por fora, mas principalmente por dentro. Estendeu a mão e tocou uns cachos de seus cabelos. Mesmo que todos esses caracóis ficassem lisos, mesmo que vestisse um saco de batatas, ainda assim eu a amaria. Cindy teve que abrir um sorriso. Um saco de batatas? Eu não creio que o Sr. Berto aprovaria. Só então compreendeu por inteiro o que Caio acabara de dizer. Ele estava bem próximo, tanto que podia sentir o aroma da sua maravilhosa colônia. Não obstante, parecia inalcançável. Você disse mesmo assim? Mesmo assim eu a amaria. Repetiu Caio paciente. Percebendo que Cindy estava em choque, ele pousou as mãos em seus ombros, firmando-a. Eu penso em você há meses, desabafou. Mas meu medo, a minha desconfiança me impediam de agir de acordo com os meus sentimentos. Certo dia você aparece no trabalho, linda de morrer? Ele fechou os olhos por um instante e sorriu, revivendo na memória a cena em questão. Você parecia uma deusa naquela sala de conferências, indescritível de tão bela. Concentrou-se de novo no rosto dela. Eu estava perdido. Sério, outra vez, foi adiante. Surgiu um grande problema, então. Como dizer a você o que eu sentia? Impossível. Qualquer iniciativa que eu tomasse me faria parecer um Casanova, daria a impressão de que seu novo visual é o que tinha me seduzido. Aflito, Caio quase implorara que ela compreendesse. Não foi a sua mudança de aparência que despertou meus sentimentos por você. Com certeza me obrigou a agir. Irônico, ele recordou. Quando as suas amigas comentaram que você estava interessado em sair com tal Mike, quase entrei em pânico. Eu fui salvo quando elas sugeriram que você e eu tivéssemos um encontro de mentira. Ele riu. Eu não sei se reparou na hora, mas não é de meu feito concordar tão prontamente com alguma coisa. Mas eu não teria outra oportunidade de mostrar meu interesse. Abrandou o tom. Após conhecê-la melhor, eu dei-me conta de que não era só empolgação. Eu a amo com todas as forças do meu ser. Cindy senti o coração se retorcer. Deveria estar feliz. Deveria estar em êxtase. Aquele homem maravilhoso acabava de confessar seu amor por ela. Deveria estar transbordando de alegria. Mas não estava, porque era sua vez de se confessar. Estava na hora de revelar um segredo que destruiria tudo. Caio olhava-a confuso e preocupado. Não parece feliz com o que eu disse? Cindy lutou para externar a voz. Estou, mas... Não conseguiu completar. Queria tanto abraçá-lo, beijá-lo, declarar inequivocamente o quanto o amava e como ficara contente ao ouvir sua declaração de amor, mas não podia. Não antes de contar-lhe tudo, toda a feia verdade. Eu tenho umas coisas bem desagradáveis para lhe dizer. Adiantou, desviando o rosto, mas eu vou dizer porque é preciso. Por 2 segundos exatos, Cindy considerou não confessar nada. Que mal faria. Suas amigas jamais a trairiam. Agindo assim, pouparia Caio, pouparia a ambos, muita angústia e mágoa. Mas não seria certo. Mesmo que não o amasse, o respeito que sentia por ele justificaria que contasse a verdade. Uma amizade não podia se basear em mentiras, em meias verdades, em manipulações. Confessaria. Por amá-lo demais. Caio a fez erguer o queixo e fitou-a nos olhos. Parece receosa. E estou, muito. No olhar dele estavam patentes o amor e a preocupação. Querida, nada que diga irá mudar o que eu sinto por você. Cindy mordiscou o lábio, reprimindo lágrimas ardentes. É melhor não dizer isso, não antes de me ouvir. Ele ponderou por longos segundos e então cedeu. Sou todo ouvidos. Ela fechou os olhos e engoliu em seco, nervosa. Magoá-lo lhe doeria demais, mas decepcioná-lo seria ainda pior. Ele saberia que fora traído em sua confiança, e ela era traidora. Não havia como escapar, não havia como suavizar o golpe. Antes de mais nada, eu gostaria de lhe agradecer. Começou desistindo de protelar o inevitável. Caio franziu ainda mais o senho, mas não a interrompeu. A vida toda eu acreditei que a minha mãe gostava da vida que levava e guardava um ressentimento amargo.
Essa amargura afetou meu modo de ver as relações amorosas. Nunca me passou pela cabeça que a minha mãe pudesse se sentir encurralada e infeliz. Distraidamente, Cindy afastou a franja dos olhos. Você me fez ver que poderia haver outra explicação. Deu de ombros. Só isso justifica que eu tente me aproximar da minha mãe. Eu vou contar meus sentimentos a ela e dar-lhe a chance de expor os seus. Tocou a mão quente de Caio com a ponta dos dedos. Eu quero que seja o primeiro a saber. Eu vou telefonar para minha mãe. Não importa como se desenrole a conversa, eu direi que a amo. Porque é a verdade. Independente do que aconteceu no passado, eu acredito que ela fez por mim o melhor que pôde. Levantou o rosto, o olhar mais brando. E você é o responsável por isso. Fez-me parar e pensar. Fico feliz, retrucou ele, mas continuava rígido à espera. Consciente de que não poderia mais adiar a má notícia, Cíntia sentiu o peito cheio de tristeza, uma tristeza tão imensa e desoladora quanto o deserto de Sonora. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto. Oh, Caio, lamentou, a garganta bloqueada pelo nó do arrependimento. Que pena que se apaixonou por mim. Caio não teria se chocado mais com um tapa no rosto. Eu não mereço seu amor, desabafava Cindy. Quando souber o que eu fiz, não vai mais nem querer me ver na sua frente. Ele apertou a mão no braço dela. Querida, está me matando. Por favor, conte logo, que coisa horrível foi essa que fez? Cindy tentou desviar o rosto para não ver a mágoa e a dor no rosto de Caio, mas ele lhe segurou o queixo e obrigou a encará-lo. Eu menti para você, disse ela. Manipulei, eu não sou melhor do que aquela mulher do seu passado, a Mônica. Assim como ela, eu não mereço seu amor. Um silêncio opressor dominou a sala. Impassível, Caio aguardava a grande revelação. Aquela história de eu estar interessada em sair com Michael, o novo funcionário da expedição, foi uma farsa, revelou Cindy, a voz entrecortada por soluços. Era tudo mentira. Fizemos isso para você ficar com ciúme e me convidar para um encontro de mentira. Eu nunca imaginei que aquela primeira noite levaria a tantas outras. Numa pausa, suspirou. Ou melhor, eu sonhava que isso poderia acontecer e aconteceu. Ao mesmo tempo, eu sentia-me mal por estar sendo desonesta. Era horrível saber que a nossa bela relação se baseava em mentiras e manipulação. Cindy fez uma pausa para recobrar o fôlego, tragada pela própria miséria. Só posso dizer que lamento. Eu sei que odeia ser ludibriado, manipulado, e eu vou entender se nunca mais quiser me ver. Caio interrompeu-a do modo mais inesperado. Após emitir o que parecia um gemido agoniado, ele começou a rir, ou melhor, a gargalhar. Estupefata, Cindy cogitou se sua confissão fizera perder o juízo. No instante seguinte, Caio a beijava em cheio na boca. Não foi um beijo demorado, romântico, mas bastou para deixá-la zonza. Nunca fora beijada por um homem que não conseguia parar de rir. O que se passava com ele? Fez tudo isso para me deixar com ciúme? Questionou Caio por fim. Cindy aqueceu. Não me entendia. Ele não estava zangado? Não se ofendera? Como podia encarar de bom humor o reprovável comportamento dela? Eu não estou entendendo, murmurou. Com esforço, Caio conseguiu conter o riso. Querida, como comparar o que você fez com o que Mônica aprontou não tem nada a ver, nada. Vendo Cindy tonta de espanto, ele elaborou. A diferença está na motivação. Mônica manipulou por puro egoísmo. Mas eu também, afirmou Cindy temerosa. Caio negou. Mônica só pensava em si mesma, investia na carreira, não sentia nada por mim. Enxugou-lhe o rosto úmido de lágrimas com os dedos. A impressão que me deu com seu relato é que não gosta de mim. Cindy reconfortou-se com o toque dele. Mais do que eu posso expressar. Eu te amo, Caio. Também te amo. Ele a beijou então, um beijo suave, cálido, cheio de promessa. Lembrando-se de algo, Caio sorriu e afastou-se. Se não me engano, foram Molly, Rachel, Olivia e as outras que me falaram de Michael. E foram elas que sugeriram que eu convidasse você para um encontro de mentira. Sendo assim, foram elas que inventaram a mentira. Cindy ainda sentia remorso. Mas eu compactuei, eu deixei que você acreditasse, é isso que eu lamento. Caio a calou com outro beijo leve. Eu só posso lhe agradecer. Se não tivesse me obrigado a agir, se não tivesse me forçado a convidá-la a sair, enfrentando o meu trauma, talvez nunca tivéssemos nos acertado. Seus olhos cintilaram. Eu pretendo agradecer às garotas também. Deu de ombros. E até a Michael. Finalmente, Cindy conseguiu sorrir.
Abraçou Caio e puxou-o contra si. Quando vamos nos casar? Sussurrou ele em seu ouvido. Ela engoliu em seco e o fitou no rosto. O que foi que disse? Caio estudou-a por vários segundos. Eu a pedi em casamento. Novas lágrimas banharam o rosto de Cindy, carregadas de uma alegria que ela jamais experimentara antes. Seu desejo de aniversário realizava-se. De repente, cada espaço vazio em seu íntimo preenchia-se de emoções maravilhosas. Sentia-se completa, até que enfim. Eu vou me casar com meu chefe. A simples ideia bastava para elevá-la às nuvens. E então, urgiu Caio impaciente. Mas Cindy não conseguia articular as palavras. Precisava de tempo para organizar o caos em que o homem dos seus sonhos transformara seus pensamentos. Uma vez que não conseguia responder verbalmente, pousou nos lábios do amado um beijo ardente, que com certeza transmitia o seu desejo. Sim. Fim da história.